Papo VIP hoje recebe o psicólogo Alcio de Castro e a gente vai falar sobre suicídio. Tudo bem, Alcio? Tudo bem, olá todo mundo. E a gente vai mexer num assunto bem espinhoso, bem tabu. Existem alguns números sobre o suicídio que às vezes não são tão divulgados assim. Por exemplo, vamos discutir aqui, existe prevenção em mais de 90% dos casos de suicídio? Sim. O suicídio, ele é uma experiência, uma vivência da condição humana que ela pode ser plenamente prevenível. Na verdade, hoje em dia se fala muito em suicídio porque os dados estatísticos eles estão mais sob controle, sabe, Felipe? Então, hoje em dia se monitora mais. Mas essa questão de, como diz o Clóvis Barros Filho, da gente, ou do homem, interromper um sofrimento imenso através do corte, né, do corte da vida, de um rompimento dessa ruptura, vida, dessa ruptura, ela faz parte da condição humana, desde a antiguidade. E ela dá sinais. O sujeito, quando ele busca o autoextermínio, nunca é um ato isolado, nunca é uma atitude do momento. A pessoa não pensa hoje para fazer amanhã. Não. Aliás, ele não pensa hoje para fazer hoje. Então, ele pensa hoje para fazer amanhã. Há algumas etapas. Ele pensou nisso, ele cogitou isso, ele planejou isso. E tanto é que é um número muito grande e até maior dessas pessoas que passam por essas etapas, mas não passam ao ato em si. Em muitos casos de suicídio, a gente vê pelas redes sociais, a pessoa no dia anterior postando fotos felizes e satisfeitas com a vida e no outro dia... Mas aí é uma questão relacionada a essa nossa era do conhecimento e era da mídia. A gente vai chegar nesse ponto. Então, esses 90% desses casos de suicídio são preveníveis. Sim. Eu não falei a lei de psicólogo. E daqui a pouco eu vou falar como também, que isso é importante. Sim. O Ailson é professor universitário. Existem outros números aqui que são muito alarmantes. Por dia no Brasil são registrados 32 casos de suicídio. No mundo é um suicídio a cada 45 segundos. Como prevenir isso? Ou melhor, como identificar esse processo aí numa pessoa? Sim, como eu disse, sempre há sinais. Mas para o leigo, para o senso comum, é muito difícil, às vezes, a gente estar atento para esses sinais. Então a campanha, ela tem dois lados, né? Eu sempre comento que eu me inquieto muito com as campanhas. Então hoje nós temos cada mês com uma campanha, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo, por exemplo, e na verdade elas são necessárias, mas ao mesmo tempo elas mostram uma fragilidade nossa. A necessidade da campanha mostra uma negligência nossa com o outro, com a gente mesmo, e com relação ao Setembro Amarelo, essa campanha mostra essa negligência com o outro. Muitas vezes a gente não percebe, então, esse chamado, esse apontamento, porque muitas vezes, Felipe, pessoal, esse não é um grito, ele é um sinal. Então nós não podemos... sinal muitas vezes silencioso. Mas às vezes a pessoa fala no fim de semana, fala uma, duas vezes, ela fala que, não, vou pôr um fim nessa história, vou pôr um fim, eu vou deixar de te perturbar, eu não vou ser um peso mais na sua vida. A gente de vez em quando fala isso. Mas de repente uma pessoa próxima da gente, num espaço de um fim de semana, ou seja, 2 dias, ela fala isso 4 vezes. Opa, sinal de alerta. E aí o nosso papel, enquanto cidadão, enquanto amigo, enquanto outro na vida das pessoas, então estar atento e achar um momento e falar assim, amigo, irmão, comandante, capitão, tio, brother, camarada, o que está acontecendo? Você falou 4 vezes de ontem para hoje em acabar, em colocar um ponto final nessa história. Tem alguma coisa passando na sua cabeça? É não ter medo de falar disso. Tem alguma coisa passando na sua cabeça em relação a suicídio, essas coisas, porque está se falando tanto hoje em dia.
Então não tem medo disso. Ah, mas e se a pessoa falar que está passando sim pela cabeça dele? Acabou o seu papel aí. Aliás, você vai só escutá-lo. Mas o passo seguinte é você encaminhá-lo. É buscar ajuda profissional. Buscar ajuda profissional. Se ele não quiser ir, você tem que acionar a família. Ou pessoa mais próxima do círculo dele. Esse é o nosso papel enquanto amigo. Amigo é para essas coisas. Cidadão é para essas coisas. É cuidar do outro. Tá? Então essa é a melhor forma, porque a prevenção do suicídio, ela diz respeito ao acolhimento. O vínculo é a melhor prevenção contra o suicídio. A pessoa que tem vínculos sociais fortalecidos, ela é uma pessoa que ela não está tão vulnerável no grupo de risco. Então, se ela pertence a grupos sociais, se ela está trabalhando, se ela tem turma, se ela tem amigos. Por exemplo, há um índice que mostra que pessoas solteiras que vivem sozinhas cometem mais suicídio do que a pessoa casada. Você falou então, sobre... casar é uma maravilha? Talvez seja. Você falou sobre grupo de risco. Sim. Descreve pra gente, quem são as pessoas que estão dentro desse grupo de risco? Também há um outro índice aí que as pesquisas estão sempre mostrando, que 90% das pessoas que cometem suicídio são portadoras de sofrimentos mentais. Então, depressão, quadros de ansiedade, transtornos pós-traumáticos, pessoas que fazem parte de grupos minoritários, porque essas pessoas socialmente sofrem bullying nos seus relacionamentos interpessoais, pessoas acometidas de doenças graves, doenças com tratamento complicado. Há também uma certa incidência em pessoas que foram violentadas ou agredidas fisicamente e psicologicamente, quando crianças. Então, há pessoas mais propensas, mas não só elas. E complementando o dado que eu citei anteriormente, ao mesmo tempo, 98% das pessoas que sofrem, que têm algum sofrimento mental, não morrem por suicídio. Então, não é só isso que determina. É uma gama de coisas que vai chegando até esse ponto. Mas é um estado de sofrimento mental. Como eu falei antes, quando eu citei o Clóvis Barros Filho, a dor de quem comete o suicídio, quem não passou por isso não consegue mensurar. É o último grito de desespero. É o último grito. A tal ponto que, para as teorias existenciais, por exemplo, o suicídio, ele é o alcance, ele é um gozo no sinal de que eu vou acabar com a dor. Que seja acabar com a vida também, mas acabando com a vida, acaba-se a dor. É a busca por terminar com essa dor. Sim, que não é uma satisfação. A gente tem que ter muito cuidado com esse olhar, mas eu estou aqui como psicólogo. É uma satisfação, entre aspas, acabar com essa dor. Então essa saída passa a ser cogitada, passa a ser uma possibilidade diante daquele tamanho sofrimento, Felipe. Ele não é uma tristeza, não é um baixo astral. É algo que a gente não consegue imaginar e mensurar. É uma dor que fere por dentro, que rasga por dentro. E nós tivemos aqui na região do Vale do Aço alguns casos aí que não vou dizer cair na mídia, porque aí eu vou falar agora do meu caso. Dentro do jornalismo, dentro da comunicação, existe um tabu em cima do jornalismo, que é de divulgar notícias de suicídio. A gente só divulga em casos de pessoas de notoriedade. Porque o suicídio muitas vezes está ligado a problemas familiares, a uma questão pessoal. Só quando aquilo impacta a sociedade, igual nós já tivemos casos aqui de pessoas que pularam pontes, adolescentes que fizeram isso dentro de escolas, pessoas que se jogaram na frente de carros, uns casos mais específicos e emblemáticos aqui. Uma coisa que eu queria destacar, que você falou bem, é sobre a questão da depressão. A depressão é o mal do século, né? Os estudiosos falam isso. E muita gente acha que depressão é só uma tristeza. A depressão leva, sim, a casos de suicídio. Sim. A maior parte dos casos de suicídio, eles têm alguma relação com casos de depressão. Tá? E ele está relacionado. E a pessoa, como eu falei, o quadro depressivo, e ele é muito mais do que a tristeza, depressão tem que ser entendido como doença. É uma doença que tem uma série de sintomas que tem que se
têm que ser mantidos durante várias semanas para que se diagnostique depressão. E ela tem que ser tratada. E no caso de depressão, buscar ajuda profissional rápido. Profissional rápida. Sim. Porque a condição humana ela é muito frágil. Então hoje, e como você chamou atenção também, as mídias, hoje nós somos levados a nos posicionar sempre da melhor maneira possível diante das mídias sociais. E sabemos que não somos assim 24 horas por dia. Então há uma cobrança. A era da informação, ela traz ao mesmo tempo para a gente um nível de competitividade hoje em dia que é imenso, né? Que é agressivo demais. Então, por exemplo, eu trabalho com recrutamento e seleção para determinadas empresas e uma coisa que eu combato no meu dia a dia, muitas vezes a empresa chega para mim e solicita, selecione para mim candidatos que tenham sangue nos olhos. Eu não busco candidatos que tenham sangue nos olhos e tento passar isso para a empresa. É melhor ter um funcionário que tenha brilho nos olhos. Sangue nos olhos, não. Quem tem sangue nos olhos, Felipe, é alguém que está sofrendo, é alguém que está machucado, é alguém que está num estado de sofrimento. Não é a melhor pessoa para entrar na nossa empresa ou para entrar na sua empresa, que eu chamo a atenção. Então vamos mudar esse foco, vamos buscar pessoas que tenham brilho nos olhos. Então tem até um projeto que é Brilho nos Olhos, o nome dele, que é de chamar a atenção e trabalhar essa perspectiva dentro das instituições. E aí, voltando ao que você falou, que você disse, por que não se fala muito? Porque a pessoa, quando ela comete suicídio, ela está matando não só ela está matando ao redor dela também. Todo mundo mata sofre, a família, ela mata a escola, ela mata a empresa, ela mata as pessoas com as quais ela convive. Então não é salutar falar disso, não é gostoso, não é bom falar disso, porque eu estou falando também de uma falha minha. Se eu coloco isso, e aí se explicita essa condição. A nossa sociedade fabrica isso, de certa forma. Ao negligenciar o outro, ao negligenciar a saúde mental como um todo, ao expor os dados do suicídio, a gente está expondo as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Então, se a gente não tem, ao mesmo tempo, uma busca de o que fazer para reverter essa situação, não se fala. Tenta se manter por baixo do tapete. Para fechar nosso papo, a gente falou sobre as mídias, questão das mídias sociais. Hoje é uma overexposição. A gente brincou que há 30 anos, talvez os números fossem os mesmos, mas sim, não apareciam tanto. E as redes sociais contribuíram, a gente tem que falar que contribuíram para isso sim. Porque às vezes você posta uma foto, você não está num bom dia, alguém faz um comentário, aquilo já abre um gatilho na sua cabeça e aquilo vai criando, a pessoa não tem uma autoestima lá muito boa e desencadeia coisas gigantescas. É preciso tomar cuidado com as redes sociais? Muito. Foi assertivo, Felipe. Nós temos que saber utilizar as mídias sociais. A gente não tem que abrir mão delas. Até porque hoje elas não são úteis profissionalmente e elas bem utilizadas, elas podem até favorecer a criação desses vínculos. O problema é torná-las o único caminho desses vínculos. Aí é o grande mal. É a pessoa que talvez tem uma vida só na internet e não tem uma vida social, vamos dizer assim. Saudável hoje é quem consegue fazer das mídias sociais a ponte. Agora, ter os nossos relacionamentos balizados só nas mídias sociais nos coloca numa condição de isolamento, nos coloca vulneráveis. E a gente não deve ficar vulnerável à vida. É o que eu digo, o sujeito ele buscou o autoextermínio, mas até na hora que ele passou o ato, ele ainda cogitava uma alternativa. Ele só enxergou nessa ruptura a única alternativa. Diante do sofrimento. E aí eu reforço. Nós não temos que nos sentir culpados quando a gente perde alguém nessa situação, porque a gente não sabe disso. Mas aí que é a questão. A era da informação hoje nos traz informações. Então vamos passar a contar também com essa informação. Esse toque ele é muito simples. A pessoa do nosso convívio, ela mudou um pouquinho o seu comportamento. Ela começou com algumas falas estranhas,
não se intimide de fazer aquilo que eu falei. Amigão, o que está acontecendo? Está passando isso na sua cabeça? Qual o mal? Vai, está viajando? Vamos tomar mais uma aqui? Ok. Ah, tá. Mas ele pode até falar isso. Não me perturba não. Mas na hora que ele for dormir, ele vai se lembrar. Então, Felipe tá ligado no que eu tô sentindo. Uma hora dessa eu vou dar um toque nele. Então, esse passo ele é muito simples e ele é de extrema importância, porque o 188... Sim, o 188. Do CVV, por exemplo, o que ele faz? Ele acolhe nesse momento. A pessoa não vai poder ligar para o 108 no dia seguinte, no outro dia para fazer psicoterapia. Mas naquele momento ele foi acolhido, ele foi escutado. E isso é muito recorrente nas pessoas que tentam e não têm o ato consumado. Elas retratam isso. Eu precisava ser escutado. Eu precisava de alguém que escutasse tudo que eu tinha que falar, do jeito que eu tinha que falar. Então nesse momento a pessoa quer ser acolhida, quer ser abraçada. Só para reforçar o que o Alcio falou, o Centro de Valorização à Vida tem um número, um disque suicídio, um disque prevenção, que é 188. Então você que tá vendo esse vídeo, que passou pela sua cabeça alguma coisa, ligue 188, vai ter alguém lá para conversar com você. Tem um site também, cvv.com.br, que você pode acessar. E a campanha Setembro Amarelo está no 3º ano e a gente segue aí falando que a gente tem que tocar nesse assunto sim, eu acho importante tocar nesse assunto sim. Eu perdi 2 amigos para o suicídio por às vezes não ter prestado atenção em detalhes. Coisas que eu poderia ter a gente poderia ter chegado, ter falado. Mas é isso que é importante, Felipe. A gente não está acostumado a isso. Então a gente não tem que se sentir culpado. Né? Mas agora sim que a informação nos chega, aí sim é o momento da gente estar atento para isso. Alcio, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço. Portal Mais IP, notícia para quem quer mais.